Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Hoje é dia de Santa Ceia, nós vamos cear ao término da palavra. Mas, olha, abra o seu coração nesse momento agora, para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós abrimos o nosso coração, ó Deus, para recebermos da Tua palavra, que é viva e eficaz, que separa a alma do Espírito, juntas e medulas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, nós somos muito agraciados, né? Sabe que, às vezes, eu conversando com algumas pessoas, às vezes mais, com um pouco mais de idade do que eu, e elas, às vezes, elas falam assim, não, bom era no meu tempo, porque no meu tempo nós fazíamos isso, tinha campo de futebol para tudo quanto é lado, mas aí quando eu converso com os mais novos, aí eu falo, olha, bom era no meu tempo, não tinha internet, a gente saía de manhã e voltava à noite assim, né, tinha que tomar um banho para o pai reconhecer, para a mãe reconhecer, falo, bom era nesse tempo, e aí os mais novos, eles falam o quê? Como vocês sobreviviam sem internet? Essa é a grande questão. Como assim vocês não tinham celular? Né, eles passam mal, se ficar um dia sem celular, eles já passam mal. Mas a gente fala, a gente vivia sem celular, a gente era muito mais feliz. Mas sabe que, qual que é essa grande questão? É que muitas vezes nós sempre estamos questionando algumas questões, bom era aquele tempo, e sempre de alguma forma a gente quer remeter ao passado de coisas que já se passaram, mas tem coisas que elas passam e nós esquecemos de viver o hoje. Eu me lembro, certa vez, Natal, a gente, na verdade foi minhas irmãs, eram mais novas, eu entrei no jogo, né? Elas queriam ganhar dinheiro para ir na própria loja comprar o presente de Natal. E aí meu pai deu uma nota de 1 barão. Quantos lembram daquele careca bigodudo? Era a maior nota da época. E deu uma nota de 1 barão para cada um. E aí nós fomos lá à loja, lá, minhas irmãs pegou as bonecas, eu peguei um revólver de espoleta. E aí uma felicidade. Mas, quando nós fomos na loja, na verdade, só uma das minhas irmãs comprou a boneca. A outra não comprou. E ela falou, não vou comprar nada, que está tudo caro e não sei o quê. Era mais velha. E aí o que aconteceu? Passaram-se anos. E aí, um belo dia, minha mãe arrumando ali as coisas dela, minha mãe achou essa nota de 1 barão. Sabe quanto que valia essa nota de 1 barão agora? Nada. Havia trocado a moeda. Não tinha mais valor. E aí o que acontece? Aquilo que ela tinha em mãos para desfrutar naquele tempo presente, ela não desfrutou. E muitas vezes nós vivemos o evangelho assim. Recebemos uma bênção, e aí nós achamos aquilo o máximo, mas aí nós guardamos e escondemos, e esquecemos de viver o hoje. E talvez, se essa é a história da sua vida, talvez você só tenha testemunhos de tempos passados. E aí você sempre se remete ao passado. Bom era o dia que eu comprei a boneca. Eu ia falar, bom era o dia que eu comprei o meu revolvinho de espoleta. Porque os meus revolvinhos até então eram só aqueles de quissuco de feira, de plástico. Quantos tomaram esse quissuco de feira? Você tem um bom organismo. Então veja, pastor, qual é o contexto? O contexto é que você precisa viver o hoje. As promessas de Deus, você não pode esquecê-las e deixar ela perdida em você mesmo. Porque tem promessas de Deus que é para hoje. Agora tem promessas que talvez é daqui a um tempo. Mas você precisa aprender a esperar essas promessas. Sabe, uma das primeiras promessas, uma das promessas que tem, e aí eu vi minha irmã vivendo essa promessa,
era eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso era uma promessa. Isso é uma promessa. Agora, vamos supor, meu filho essa semana, ele efetivamente, ele tinha aprendido a andar de bicicleta, mas não muito bem, muito inseguro. Essa semana passada, na verdade, ele pegou segurança, está subindo calçada e descendo, e agora ele só quer andar de bicicleta. Né? Hoje nós chegamos em casa, quase 3 horas da tarde, e a Paula falou, vou fazer um almoço. Nesse tempo ele falou, vou andar de bicicleta. Ou seja, ele quer andar de bicicleta agora. Agora, eu sabendo que todo ele quer andar de bicicleta, se eu chegar para ele agora e falar assim, filho, se você fizer a sua lição, você anda de bicicleta. Isso é uma promessa ou não? Estou falando que ele vai andar de bicicleta. É uma promessa ou não? Alguns falam que é, alguns falam que não é. Né? Deixa eu te explicar, isso não é uma promessa. Porque ela começou com um se. O se. Ou seja, segundo a nossa língua portuguesa, quando se começa com se, é uma oração condicional. Não é isso? É uma oração adverbial condicional. Tá certo, professora? Então veja, onde esquecer a oração adverbial e pegar o condicional só. Ou seja, isso não era uma promessa, por quê? Porque eu estabeleci uma condição. Se você fizer, então você vai receber. Isso não é promessa. Isso não é promessa. Porque tem uma condição. Promessa é aquilo, quando a palavra diz, você e sua casa servirão ao Senhor, não está dizendo, olha, se você jejuar muito, se você orar muito. Alguns irmãos pensam que é por isso. E eles fazem muito, porque ainda estão nessa condição, se eu orar muito, se eu fizer muito, então eu vou receber. Mas tem promessas de Deus que Ele tem prazer em nos dar. E é muito mais simples do que nós imaginamos. Mas nós estamos tão preocupados, né? E aí tem 2 grupos dentro dessa classe, que são os sensacionalistas, que eles falam, olha, porque Deus, né, em 1952, houve um grande avivamento, e nos dias de hoje a igreja está morna, está fria, não acontece nada. Quando eu me converti 20 anos atrás, era outro mover, mas agora não tem mais nada, porque a igreja parece estar morta, e eu não estou vendo sinais e tudo mais, e elas começam a avaliar a vida delas só por um reflexo do passado. Qual que é o problema disso? É que não consegue viver o hoje. Mas tem um outro grupo de pessoas que são os futuristas. Que aí eles começam a jogar tudo lá para o futuro. Porque na verdade não estão crendo que podem receber hoje. E eles começam, porque Deus sabe de todas as... É lógico que Deus sabe. A grande questão é, você sabe que tem promessas, que herança, que já está à sua disposição para hoje. É só uma questão de você tomar posse. Já está disponível. Já está disponível. Mas muitos falam, não, se Deus sabe, se Ele quiser, ou seja, está dando uma condição se Deus quer. Por detrás de tudo isso é se Deus quiser. Se Ele não quiser, você botou o que na conta? Na conta de Deus, mas Deus quer. Ele já falou, você e sua casa servirão ao Senhor. Mas muitos falam, se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Ou seja, você só não entendeu o que Ele já quer fazer. Já fez, já. É só uma questão de você se apropriar. Quantos estão compreendendo? Então, existem coisas que você precisa ter uma postura, um estilo de vida, que são chaves para você receber essas promessas. E eu queria falar pelo menos 5 princípios, 5 chaves, para que você possa se apropriar dessas promessas da nova aliança, que é para os dias de hoje, não é daqui sei lá quanto tempo. Então tem pessoas que elas têm a síndrome do franciscano, de viver na miséria. E ela fala, se Deus quiser, Ele vai fazer, mas na verdade você está louco para que Ele faça. Mas você não crê. E se você não crê, você não recebe. Então muitos têm fé e creem na salvação. Eu te pergunto, o que é que você tem que fazer para ser salvo? Então somente crer.
Não é isso que está lá em Marcos 16, né? Então, o único pré-requisito é crer. Crer. Fala assim, é crer. Aleluia. Então, veja, deixa eu falar aqui primeira chave, né? Você precisa viver isso, precisa ser um estilo de vida seu, para você se apropriar. É você viver como o filho amado de Deus, vírgula, né? Porque, veja, quantos aqui creem que são filhos amados de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Sabe, mas isso a maioria fala, não, eu sou filho amado. Mas, às vezes eu percebo que tem muitos filhos amados que na hora H não se sentem amados, porque não se sentem perdoados. Então, primeira condição, deixa eu dizer aqui, dos seus pecados, Deus não se lembra. Deus não se lembra. Sabia que isso é palavra de Deus? Dos seus pecados, Deus não se lembra mais, uma vez que você se arrependeu? Então, não adianta você se sentir amado, porque muitas vezes você não se sente perdoado. Não consegue perdoar e aquilo se torna um peso na sua vida. É como se você tivesse aprisionado, porque não se sente perdoado. Já viu aqueles filmes que as pessoas andavam... Não tem mais filme assim, né? Mas com aquela bola acorrentada, você não consegue correr, você não consegue andar. Você fica ali só na labuta. Mas Deus não te fez para você viver aprisionado. E aí muitos, porque não se sentem perdoados por atitudes ou comportamentos que tiveram, eles vivem sempre com aquele ponto e carregam o resto da vida aquilo. Não tem como você romper se você não descobrir que você é perdoado. Não tem como. Não tem como. Alguém aqui já recebeu telefonema daquelas empresas que quando você atrasa uma conta, eles ligam 300 mil vezes? Quantos aqui? Agora veja, às vezes você de fato esqueceu, aí ligou, você já falou, nossa, não paguei a conta da internet, dá um exemplo aqui. Aí o cara liga, o primeiro cara liga de manhã, e aí ele fala, olha, você não pagou a internet, aí você fala, puxa vida, esqueci, aí você vai lá e paga. Você vai lá e paga. Mas aí, você acabou de pagar, fez um Pix, já deu a baixa na hora, olha que bênção. Aí na sequência liga um outro. Você fala, ai rapaz, a internet de novo, eu vou pagar de novo. Quantos fazem isso? O que você fala para o cara? Fala, amigão, está pago, eu já paguei. É assim ou não é? Então veja, tem questões que uma vez que Deus, a palavra de Deus diz que uma vez que você é perdoado, Ele não se lembra mais dos seus pecados. Se Ele não se lembra, Ele não te cobra mais. Quantos estão compreendendo? Então você precisa entender a primeira coisa que tem que estar dentro do seu coração como estilo de vida, para você se apropriar do hoje, é saber que você é perdoado. Uma vez que você pediu perdão, não importa o que você tenha feito, não importa. Talvez muitos homens vão te julgar e continuar te julgando ainda, mas diante de Deus, você já foi perdoado em nome de Jesus. Quantos estão compreendendo? Você precisa ter essa clareza. Porque às vezes você não consegue perdoar, e às vezes você não se perdoa também. Terrível isso. Amém? Projeta para mim Hebreus capítulo 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você é perdoado. Fala isso para a pessoa do seu lado, você é perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, nós estamos vivendo agora na nova aliança. No Velho Testamento diz que se lembrava até a 4ª geração. Mas agora, ele não se lembra mais. Que coisa extraordinária. Não importa o que você tenha feito, não importa. Você é amado e você foi perdoado. Foi perdoado. Amém, queridos? Aleluia.
Segundo aspecto, você precisa viver e ter essa ciência, essa clareza. Você precisa acordar e falar, eu sou perdoado. Quando você, isso já faz parte de você. Segundo aspecto os céus estão abertos. Fala para a pessoa do seu lado, os céus estão abertos. Pastor, como assim? Deixa eu dizer aqui, os céus, eles estão abertos na sua casa, na sua família, na sua empresa, né? No seu casamento, nas suas finanças, na vida dos seus filhos. Os céus estão abertos. Você precisa ter essa clareza. Porque se você não tiver essa clareza, todos os dias você vai olhar e vai achar que o céu está de bronze. E aí você vai olhar uma notícia, veja que o primeiro aspecto é determinante para todos. Se você não se sentir perdoado, de fato aí o céu fica fechado, porque você olha, você vai acordar e falar, eu não sou merecedor, nossa, eu estou passando por isso, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Não interessa. Se você errou, se você deixou de errar, você é perdoado, levanta e avança. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando você compreende que os céus estão abertos, irmãos, é totalmente diferente a sua postura, a sua oração é totalmente diferente. Porque quando você tem a convicção que os céus estão abertos para você receber tudo aquilo que Deus tem para você, a sua oração é permeada de fé. A sua oração, você se achega a Deus como um amigo, você se achega com Ele falando de igual, não de igual para igual, porque Ele é Deus, mas com uma intimidade que o Senhor já te deu. E essa intimidade, você se achega, falou, você sabe que Deus está lá. Até nos momentos mais difíceis, você sabe que Ele é o seu ombro amigo, Ele é o seu Pai. Então veja, quando os céus estão abertos. Agora veja, quando você olha para o céu, ele está de bronze, é impressionante. Aí você fica sujeito àquilo que o mundo diz. E aí quando você não entende que o céu está aberto, aí a sua boca vai proferir um céu de bronze. E aí você vai se tornar alguém crítico, alguém pesado. Você vai se tornar alguém que constantemente vai estar murmurando. Então veja, pastor, como assim os céus estão abertos? Sabe, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, diz que o céu se abriu. Que coisa tremenda. Projeta para mim Marcos capítulo 1, verso 9. Olha o que diz. Marcos capítulo 1, verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Avança mais um. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Ou seja, o céu rasgou, se abriu. Algumas versões falam o céu se abriu. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ou seja, o céu se abriu em Jesus. Agora, por que se abriu? O que Jesus tinha feito de tão extraordinário? Sabe, ali foi a convicção ali e o testemunho que Deus deu para ele. Depois, se nós continuarmos lendo, fala assim: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ou seja, Deus estabeleceu ali que quando alguém assume essa identidade de filho, o céu se abre. E você tem que saber disso, que quando você se sente esse filho amado, perdoado, diante de Deus, o céu se abre. Agora tudo é possível aquele que crê. Agora você tem uma convicção gerada pelo próprio Espírito. Você se reveste do poder do sangue do Cordeiro e não deixa que bobagens ou falácias desse mundo gerem dúvidas a respeito da sua identidade de filho amado. E isso é algo determinante na vida daquele que é vencedor, né? Então veja, agora onde se cumpriu na verdade o céu se abrir para mim e para você. Foi lá em Marcos 27. Mas vamos ler primeiro Isaías. Projeta para mim Isaías 64, a partir do verso 1. Olha o que diz aqui. Alguém já até cantaram essa parte, né, aqui. Se fendesse os céus. Não vou continuar, porque o pessoal vai querer ir embora agora. Mas veja, olha o que está dizendo aqui Isaías: se fendesse os céus e descesse
se os mortos tremessem na tua presença. Põe o versículo 2. Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome, os teus adversários de sorte que as nações tremessem da tua presença. Então dizendo assim, olha, o céu se abre, né, quando tem essa presença de Deus, essa vida de Deus. Então veja, aquilo que Isaías, né, falou, se fendesse os céus, que ele estava falando lá no Velho Testamento, isso veio se cumprir aqui em Marcos, vamos ler agora, Mateus 27, 49, vamos ler até o 49, vamos ler a partir do 49. Volta ao 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a exatamente, de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhes a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51 agora. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então veja aquilo que aconteceu, que Isaías estava profetizando lá em Isaías, veio se cumprir agora. E se rasgou do alto, ou seja, dos céus até nós. E nós fomos alcançados. Então quando você entende agora que você é o filho amado, perdoado, e os céus estão abertos para você. Obrigado pelo amém. Quando você não fala amém, porque você não crê que o céu está aberto, aí você fala, pastor, é que você não sabe o que eu estou passando, senão você não estava pregando essas coisas. É justamente por isso que eu estou ministrando essas coisas, para que você compreenda que você é amado, perdoado, e os céus estão abertos. Existe uma promessa que você não viveu ainda, mas ela vai se tornar uma realidade diante dos teus olhos, basta você crer. Para quanto que ela? Não, é para os dias de hoje. Comece a declarar e viver. Amém? Terceiro, o deserto vai florescer. Fala para a pessoa do seu lado, está passando por deserto? Vai florescer. Deixa eu dizer algo aqui para você. O deserto não é um lugar de moradia. O deserto é um lugar de passagem. Então veja, quando Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, eles estavam seguindo em direção às promessas de Deus, sentido a Canaã. Mas Deus não libertou aquele povo para ficar e morar no deserto. Então não se acostume com o deserto. Sabe que o ser humano ele tem um poder de adaptação incrível. Incrível. Incrível, é impressionante. Tem pessoas que elas se convertem, elas estão cheias de sonhos e expectativas. Passado um tempo, eu falei, irmão, como é que está aqueles seus olhos, aquela expectativa? Pastor, sabe como, né? Está ruim, mas está bom. Quer dizer, como assim está ruim, mas está bom? Ou seja, está ruim, mas você se acostumou a achar que o ruim é bom. Olha a insensatez de um homem, uma mulher que fala algo desse. Pastor, eu falo porque todo mundo fala, né? Tem bom ânimo. Não, a sua boca, ela vai gerar vida ou morte. Ela vai determinar, é como um leme, a nossa língua. Então, veja que muitas vezes, né, as pessoas, elas se acostumam com o deserto. E acham que são destinadas a viver no deserto, naquela escassez. Não, é assim mesmo, um casamento é um deserto. Aí você vai ver que o deserto, ele começa a contagiar todas as áreas da sua vida. Todos os quadrantes da sua vida, quando você vai ver, estão no deserto. Está no deserto financeiramente, daqui a pouco está no deserto no casamento, está no deserto no relacionamento com os filhos, está no deserto na empresa, está em deserto consigo mesmo. Por quê? Porque o deserto ele te seca e você acha que Deus nem está mais te ouvindo. Deserto. Mas
Veja, todos nós, em algum momento, nós vamos passar pelo deserto, mas Deus não te chamou para viver o deserto. Deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, e faz parte. Para conquistar as promessas, faz parte, mas Deus não te chamou para você viver lá. Projeta para mim Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe, tem pessoas que elas ficam considerando as passadas, e remoendo, e isso é deserto. Tem pessoas que aconteceram um problema no casamento, e agora só consegue viver aquilo pro resto da vida, se tornou um deserto o casamento, não consegue viver o novo. Tem pessoas que passaram uma questão financeira e não conseguem viver o novo. E aí o que acontece? O deserto, ele começa a gerar um desânimo. Aí quando você vai ver esse desânimo, gerou deserto nas finanças, no casamento. Pastor, e qual que é o tempo do deserto? Porque se você tem alguma área da sua vida que você quer sair do deserto, você quer sair. Agora, qual que é o tempo desse deserto? É você que define. É você que define. Porque o deserto, você viver no deserto é uma questão de mentalidade. Porque o deserto, quando ele gera um desânimo, esse desânimo leva junto a sua fé. E quando leva a sua fé, você perde a expectativa das coisas que estão por vir. Então veja que o povo, quando estava no deserto, Deus todos os dias trazia provisão. Então aquele povo viu o mar se abrir, eles passaram, o exército de Faraó vinha, o mar se fechou, aniquilou, mas eles estão lá no deserto, e Deus, no deserto é um lugar que não se planta nada e não se colhe nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, todos os dias o Jeová Jireh mandava o maná do alto, alimento. Eles cresciam, as roupas, imagina as crianças crescendo, a roupa crescendo junto, era uma provisão sobrenatural e extraordinária, mas daqui a pouco, o que o povo estava fazendo? Murmurando, criticando. Então veja que o deserto, ele sempre vai te levar a uma posição de crítica, o deserto, ele sempre vai te levar a uma posição de murmuração, e aí quando a pessoa está no meio do deserto, e ela fica murmurando, se ela não enxergar que essa murmuração faz com que ela permaneça nesse deserto, ela pode morrer no deserto, que foi o caso daquele povo. O povo que ficou murmurando, deixou de crer, porque os espias vão lá, e o relato é o seguinte, das 12 tribos, 10 falaram, olha, lá é terra de gigantes, tem os filhos de Anak, os gigantes, as cidades são fortificadas, e aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Ou seja, perderam, deixaram de crer, porque estavam murmurando no deserto. Esses morreram no deserto. Mas Josué e Caleb falaram, não, a terra verdadeiramente é boa, mana leite e mel. Ei, subamos e possuamos a terra, cheio de fé, nós vamos subir, nós vamos conquistar, nós vamos tomar posse das promessas de Deus. Esses não morreram no deserto, porque deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Esses conquistaram as promessas de Deus. Sabe, então não se acostume com o deserto, não se acostume com as tribulações. Porque tem pessoas, não, é temporário. Mas é temporário quanto tempo? 2 décadas. Não é, você se acostumou, deixou de declarar palavras de vida. E aí, essa questão dessa crítica, dessa murmuração, ela é contagiosa, vai pegando cada área da sua vida, até chegar a hora que você começar a criticar e murmurar do próprio Deus. Porque aí você se acostumou com o deserto, e aí chega uma hora que você precisa arrumar um culpado. Você começa a colocar a culpa no seu salário, na sua empresa, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos parentes. Aí você começa a colocar a culpa no governo, na situação socioeconômica, política do país. Aí você coloca a culpa no mundo. Aí chega uma hora no tema de colocar a culpa, você fala, a culpa é de Deus que me deixou no deserto. Deus me desamparou. É um processo deserto, que se você não cair em si,
se encher de fé para sair nesse deserto, você vai morrer nele. A Bíblia já nos ensina e nos instrui. Então não viva no deserto. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, então muitas vezes essa é uma crescente. É uma crescente. Mas alguns irmãos, no meio desse processo de deserto, a Bíblia diz, bem-aventurados humildes de coração. Mas às vezes no meio desse deserto, a pessoa não conhece reconhecer, e ela começa a procurar esses culpados. Ao invés dela se humilhar diante de Deus, reconhecer que errou, ou que precisa mudar de vida, ao invés dela cair em si, e falar, olha, eu de fato errei, Senhor, tem misericórdia de mim, muda minha vida, me tira desse deserto. Às vezes ela fica andando em círculo, e aí quando a pessoa começa a andar em círculo, ela começa a arrumar um culpado, porque as coisas não dão certo na sua vida. Elas começam a procurar um culpado, porque que não rompeu financeiramente, um culpado porque o casamento não dá certo, geralmente é o cônjuge ou a sogra. Mas... Então veja, muitas vezes está arrumando sempre um culpado, e isso é um grande problema. Por quê? Porque quando tem está procurando um culpado, ela está se colocando na posição de vítima, e ela começa a cair num caminho do vitimismo. Eu sou a vítima. Por quê? O que está por detrás disso? Eu sou bom, mas o meu cônjuge... Eu sou bom, mas aquela minha amiga me traiu. Eu sou bom, mas o meu salário não é compatível a mim. Eu sou bom, mas o meu líder não compreende. Eu sou bom, mas o discipulador, o pastor, meu vizinho, o cachorro, o papagaio, ninguém me compreende. Aliás, Deus, nem o Senhor me compreende. Sabe, entrou numa posição de vitimismo. Quando você entra numa posição de vitimismo, você vai ficar andando em si mesmo, no deserto. Mas, deixa eu dizer algo para você, saia dessa posição de vítima, porque só existe uma única pessoa que passou pela face da terra, que foi vítima. O que é ser? Que recebeu aquilo que não deveria, foi Jesus. Mas não é que ele foi vítima, porque ele cumpriu o papel que foi chamado para fazer, mas ele poderia falar assim, eu fui uma vítima, porque eu não tinha nenhum pecado, e nem ele fez isso, nem ele se vitimizou, passou por uma crise tremenda, falou, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Deus falou, não tem jeito. Eu falei, então, ótimo, eu vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado, vou morrer naquela cruz por amor dos meus irmãos. Ou seja, Jesus morreu por amor a mim e a você, ele não ficou no papel de vítima. Quantos têm compreendido? Então não seja vítima de você mesmo. Não fique justificando por que não deu certo. Enquanto você ficar justificando, Deus vai falar, eita, no deserto. Vai ficar ainda aí. Chega para Deus e fala, deu certo lá atrás, não deu mais agora, o que eu faço? Se humilha diante de Deus. É muito mais fácil. Amém? Aleluia. Então veja, pastor, quanto tempo eu saio do deserto? Depende do seu coração, porque o sol, ele bate para todos, o sol bate para todos, mas qual que é a diferença? O sol, assim como o sol bate para o barro, e aquele barro endurece, se torna um tijolo, o mesmo sol que bate numa cera, ele derrete. Então veja, depende de você quanto tempo você vai ficar no deserto. Chegue diante de Deus e se humilhe, reconheça que só Ele é bom. Porque enquanto você achar que você é bom, você vai sempre se colocar na posição de vítima. Eu sou bom, não merecia, porque estou passando por isso. Ó vida, ó céu, ó azar. Síndrome do Lip Hard. Aleluia. Então veja, para de se explicar, de se justificar. Para de se preocupar o que estão pensando de você, o que vão falar de você. Sirva a Deus. Se estão falando bem ou mal, deixa falar. Sabe que muitas vezes pessoas julgam você por você estar servindo a Deus.
julgam. E às vezes eles acham que você estava com uma intenção ruim. Mas enquanto você ficar preocupado se os irmãos estão pensando numa situação boa ou ruim de você, você vai paralisar aquilo que Deus chamou para você fazer. Então, tudo que você for fazer, faça para Deus. Porque o dia que você fizer para homens, é questão de tempo de você se frustrar. Questão de tempo. E aí você vai se frustrar com o líder, com o pastor, com a igreja, com tudo. Então, o que você for fazer, faça para Deus. Porque, mesmo você fazendo para Deus, em algum momento vão falar bem ou mal de você. Qual que é a diferença? É aqueles que não olham, porque as duas coisas te paralisam. Tanto as críticas como muito elogio. As duas te paralisam. Está muito elogio, você para ouvir os elogios e os aplausos, e aí você esquece de fazer o que tem que fazer. Mas quando critica também, às vezes você quer tirar satisfação. O que estão falando de mim? Eu sei que aqui nunca ninguém pensou isso. Nunca. Né? Mas enfim. Quantos estão compreendendo? Qual que estava... aleluia. Projeto 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, aleluia, o deserto vai florescer, porque quando você se posiciona, o texto diz que ele vai colocar um rio no meio do deserto. Sabe o que é isso? Eu não vejo saída, Senhor, eu não tenho saída. Como que vai acontecer agora? Sabe, tem coisas que você não pode fazer, só o Senhor pode. Sabe, eu gosto tanto quando um líder chega na minha casa e fala assim, pastor, oh Deus, já teve situações do líder falar, pastor, e aí como é que está, irmão? Aí o irmão fala assim, não pastor, eu vim aqui porque eu não dou conta mais não de liderar a célula, eu vim entregar a célula. Irmão, eu fico tão animado, quando alguém fala isso. Eu falo, mas você já fez de tudo? Não, pastor, já fiz de tudo. Tudo você pode imaginar, eu já fiz isso, já fiz evento ponto, não consigo fazer mais nada. Ele falou, que bênção. Essa é uma boa notícia, porque agora que você já fez tudo, agora você pode descansar e deixar que Deus faça. Então veja, você está no meio do deserto, agora fala, não tem mais o que fazer. Você pode fazer um rio no meio do deserto, sim ou não? Não, mas o Senhor pode. E aí quando você reconhece que não tem mais nada que você fazer, aí Deus entra em ação. Mas enquanto você achar que você é bom o suficiente, você vai ficar se desgastando constantemente. Quantos têm compreendido? Aleluia, glória a Deus. Projeta Jeremias 17, versículo 7 e 8. Deixa eu acelerar porque meu tempo está curto aqui, agora que eu vi. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Sabe, essa é a promessa. É confiar em Deus, confiar em Deus. Todas as vezes que você confiar em você mesmo, é frustração, é decepção, é angústia, é aflição, mas quando você confia em Deus, aí o cenário muda. Aquilo que estava cinza começa a ter cor, e você começa a ter uma nova postura, uma nova identidade de filho amado, perdoado, que sabe que foi escolhido por Deus, chamado, e você não abre mão do propósito de Deus. Você começa a ver coisas maiores, das quais você nem sonhava, imaginava. O Senhor começa a te ampliar, e aí você entra na quarta chave, que é uma vida cheia de paz. Fala assim, Deus te chamou para uma vida cheia de paz. Projeta para mim Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Volta no versículo 1. Olha lá, vamos ler de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fala assim, paz com Deus. Sabe, você foi chamado para viver em paz com Deus. Em paz com Deus. Sabe, Deus não te chamou para você passar por tantas aflições, e você acha, Deus, por que eu estou passando isso? Ó céu. Deixa eu te falar, Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Pensamentos de paz. É isso que Deus tem a seu respeito. Não é nada que você fala, estou desamparado, mentira. Isso são as mentiras do diabo, são os dardos inflamados. E se você ficar dando ouvido para o que o diabo ficar falando, você perde a paz. Então você precisa ter a palavra no seu coração, crendo que Deus te chamou para viver em paz. Amém? E aí nós entramos aqui no quinto aspecto, que é o quê? Viver uma vida descansada. Viver uma vida de descanso. É você descansar. Então, fala para a pessoa do seu lado, descanse. Irmãos, é impressionante. Projeta para mim Hebreus 4:1. Tenhamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no... Qual que é a promessa, irmãos? Entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algo de vós tenha falhado. Sabe, irmão, então veja, Deus está falando aqui para nós andarmos, vivemos no descanso. Isso é algo que muitas vezes é muito difícil você experimentar no dia a dia, mas essa é uma experiência que você deve viver. É descansar quando tudo vai mal. Quando tudo diz que não. Então veja que o descanso, e aí por que acontece, irmãos? Às vezes a gente está passando por uma grande tribulação e a gente quer trabalhar, para sair, e aí o que acontece? Você trabalha, e aí você tem muito suor, muito esforço, e parece que quanto mais você está trabalhando, maior está ficando a cova. E aí você está morrendo, fala, estou plantando a própria cova aqui. Mas veja, você precisa entender, quantos querem andar com Deus? Amém. Aleluia. Fala, pastor, foi uma pegadinha quase, porque você já anda, não sei se você sabe, você já anda com Deus, né? Deus habita em você. Mas, preste atenção, muitas vezes, queridos, no meio desse processo de descansar, nós estamos passando por uma tribulação, nós queremos fazer, mas veja, Deus, quando você decidiu andar com um homem, é um processo. E aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, do caminhar de Deus com o homem, qual que foi a primeira cena? Então, tudo que nós estamos vendo aqui, a Bíblia diz que Deus fez em 5 dias. Que todo mundo fala que foi em 7. Mas vai para a palavra, você vai perceber que Deus fez tudo em 5 dias. No 6º dia, Ele fez uma grande obra-prima, que foi o homem. Ali foi aquilo que Deus sonhou e desejou, quando Ele estava lá, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na sua célula divina, na Trindade, que Ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Isso aconteceu no 6º dia. 6º dia o homem está pronto. No 7º dia, o que Deus faz? Descansou. Então veja, para nós começarmos a andar com Deus, nós precisamos descansar. É um grande paradoxo, porque às vezes nós já achamos que nós temos que fazer tudo, e qual que é o perigo disso? É você esquecer de descansar e confiar em Deus. Sabe, às vezes, quando eu estou passando algumas pressões, e é tantas coisas, e aí às vezes tem coisa de família, às vezes financeira, trabalho, e tantas coisas, às vezes eu falo para minha esposa, falo, amanhã eu vou ter que sair bem cedo, não venho para almoçar, e eu já começo a ficar loucão. Eu sei que só o pastor que já passou por isso aqui, nunca ninguém. Mas às vezes quando às vezes eu falo para a Paula, eu falo, nossa, amanhã eu pego o celular, eu abro um grupo, eu e eu. Que quando eu era mais novo, eu não tinha esse grupo, também não tinha WhatsApp, mas eu abri um grupo, eu e eu, foi a Paula, eu tirei a Paula.
Aí é eu e eu. O nome do grupo é Tarefas. Aí eu... É para não esquecer, irmão. Chega uma certa idade, você começa a esquecer. Começa o cabelo a ficar branco. O meu caso é porque caiu primeiro, mas se eu tivesse, eles estariam brancos agora. Quando eu vejo que eu estou muito afoito, eu sei que aqui nunca ficou assim. Eu falo para Paulo, olha, amanhã eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu vou ter que acordar cedo, não me espera para o almoço, aliás, não sei quando é que eu vou chegar, e eu já tenho que falar com ela, e aí daqui a pouco vem um telefonema, o negócio é tudo. Aí de repente, a Paula me acorda, amor, você perdeu o horário. Amor, você perdeu o horário, você não tinha que sair cedo? Quantos acham que eu saio pulando a milhão? Eu falo, não, eu desliguei o despertador. Hoje eu não vou. Hoje eu vou descansar. Pastor, e aquelas coisas? Eu sei lá. Deixa Deus resolver, porque eu não estou dando conta. E às vezes eu falo, não, vou só depois do almoço. Preciso descansar, estou muito acelerado. E às vezes, tudo aquilo que eu achava que era grandes coisas, só de eu estar descansando, começa a vir as boas notícias. Eu falo, uau. Alguns irmãos falam, pastor, aquela reunião pode desmarcar, já resolvi tudo. Falo, aleluia, Senhor. O Senhor é bom. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas, irmãos, que você precisa decidir crer em alguns momentos. O meu trabalho permite que eu faça isso, amém? Eu falo com o dono. Minha esposa, está o nome da minha esposa. Falo, hoje eu não fui trabalhar, me dá um desconto aí. Mas, quantos estão compreendendo? Sabe, às vezes se você faltar no trabalho e colocar a justificativa, foi o pastor que mandou não vir trabalhar, nós vamos ter um problema. Não estou dizendo que você tem que faltar no trabalho. Amém? Se você vier, o líder fala, pastor, teu irmão que quer uma cartinha lá como se fala? Quer um atestado do descanso. Irmão, você não entendeu nada. Se você fizer isso, você vai ter com Deus. Vou jogar para Deus agora. Mas o que eu estou dizendo é você descansar. Não tentar resolver tudo, porque tem coisas que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que você vai ter que falar, Senhor, fende um rio aqui no meio desse deserto para que haja suprimento. Quantos estão compreendendo? Então nós temos que aprender a descansar em Deus. Precisamos, isso é um exercício. Isso é um exercício. Por fim, sabe qual que é o oposto do descanso? É a ansiedade. É ansiedade. E na ansiedade não tem bênção. Sabe que nós temos vivido uma geração que ela vive na ansiedade. Ela sofre por aquilo que nem aconteceu. Você conhece alguém assim? Alguém que nem aconteceu, mas está tão ansioso, porque aquilo que nem sabe se vai acontecer, ela já sofre, fica angustiado por algo que nem aconteceu, começa a sofrer por antecipação, e aí depois no final do processo, aquilo que ela achava que ia acontecer, não aconteceu, ou seja, ela sofreu sem necessidade, e pior, perdeu a fé, porque às vezes de fato nós olhamos, irmãos, vamos ser sinceros, nós olhamos aquela terra seca, está até rachado o chão, até está rachado. E você fala, não tem o que fazer. Pois é, se não tem o que fazer, por que você está insistindo? Olha que coisa. Tem situações que você sabe que não tem o que fazer, mas você acorda tentando dar um jeitinho, ajudar Deus. Fazer uma gambiarra para Deus. Se não tem o que fazer, você já fez de tudo, então descansa. Coloca nas mãos do Senhor. Isso é um homem sábio, isso é uma mulher sábia. Então não é pelo tanto que você ora, porque tem pessoas que oram, depois vem com uma fatura querendo cobrar Deus. Eu orei, eu mereço. Não aprendeu ainda. Está sofrendo demais ainda.
Não é o tanto que você ora, mas é o tanto que você confia. A questão da oração é a questão de relacionamento. Se você confia, se você ama, você vai ter relacionamento. Isso é uma consequência de intimidade. Você vai falar com Deus do seu jeito. Jesus, quando ensina a orar, ele ensina o Pai Nosso, mas ele fala algo muito interessante. Ele fala para a gente não orar com vãs repetições. Mas tem irmãos que falam, a oração poderosa é do líder, é do pastor, quero orar igualzinho ele. Aí você vai ver o cara parece um papagaio de pirata. Fica repetindo ali. Mas sabe, a oração que funciona é aquela que você confia, você rasga o coração diante de Deus. Você descansa. Às vezes você tem que falar, Senhor, não sei, não veio mais saída, só o Senhor é Deus, aleluia. Como estão compreendendo? Amém. Aleluia. Projeta para mim, Hebreus 4:3, anda mais 2, vai para o versículo 3 de Hebreus 4. Nós, porém, que cremos, entramos no... Mas você está tão cansado, você está nem conseguindo falar, né? Pois é, pastor, estou cansado, você tem que descansar mesmo, que você não está com força nem para falar descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que está dizendo aqui? Que as obras já estão concluídas, mas muitos estão sofrendo porque não está vendo. Muitos estão tentando dar um jeitinho, mas o texto diz que já estão concluídas desde a fundação do mundo. Descansa, para de sofrer por antecipação. Deus sabe de todas as coisas, simplesmente confie e declare as promessas de Deus, as palavras de Deus. Não abra mão daquilo que Deus já te deu. Amém? Aleluia. Eu queria chamar os sérvios aqui, para nós sairmos rapidamente. A equipe de louvor também, né? Sabe, irmãos, enquanto nós distribuímos, permaneça sentado. Você que é batizado, né? Nós tomamos a Santa Ceia, que eles são batizados, enfim. Nós vamos ministrar um louvor. Você que está recebendo, receba. Você que está recebendo, faça desse louvor a sua oração, né? Ainda sentado ainda. Amém? Aleluia. Então veja, irmãos, descanso é uma questão de estilo de vida. Você decide descansar em Deus. É um exercício diário. É um exercício diário, por quê? Tem dias que você acorda e você não consegue enxergar nada. Vamos ser sinceros, é verdade ou não é, irmãos? É ou não é? Sim. Mas é que acontece, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa decidir crer que você é o amado, filho amado, perdoado, que Deus te chamou, tem um propósito para a sua vida, e tudo aquilo que Deus sonhou e projetou para você, já foi feito desde a fundação do mundo. Então aquelas palavras que você recebeu lá atrás, que você até decidiu, promessas que foram liberadas para a sua vida, que você já nem crê mais, comece a declarar essas palavras, comece a assumir a posição, comece a assumir o propósito de Deus, aquilo para o qual Deus te chamou. Sabe, quando você entra nessa posição, pastor, mas eu vou ter que fazer mais coisas. Não, você vai descansar em Deus. E aí a obra de Deus, ela não se torna algo pesado, muito pelo contrário, ela se torna algo prazeroso. Prazeroso. Eu sempre falo que, o pastor certa vez falou que o domingo, né, que é o dia do culto, o dia da ministração, essa é a grande alegria do pastor. É a grande alegria. Todo pastor, ele tem prazer em ministrar, e isso é poderoso demais. Mas o verdadeiro trabalho do pastor não é no púlpito. Não é no púlpito. O verdadeiro trabalho do pastor é fora do púlpito. Como estão compreendendo? Que também dá muito prazer. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu não sei se você
tem andado ou não tem se perdoado por alguma questão e acha que você até merece passar o que você está passando, eu quero dizer que essa é uma grande mentira que o diabo tem tentado plantar na sua mente, porque Deus te chamou para viver no descanso. Deus te chamou para que você possa comer o melhor dessa terra. Então para de justificar a situação do país. Para de se esconder atrás de você mesmo. Homens, pare de se esconder atrás das vossas esposas. Deus te chamou. Deus te chamou. E Deus quer fazer algo em você e através de você. Mas tem muito homem que se esconde atrás da esposa. Se a esposa não vem para o culto, o cara não vem. Se esse é seu caso, me telefona. Quero fazer um discipulado com você. Para colocar ordem na sua escala de valor. Para mostrar para você que Cristo não morreu em vão. E Ele te chamou, Ele te escolheu. Sabe, nós temos que ter essa clareza. Sabe, quando nós temos essa clareza do propósito eterno de Deus, e sabemos que Deus nos amou primeiro naquela cruz, e sabemos que somos os filhos amados, e sabemos que também fomos perdoados, e sabemos que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e sabemos que Ele é tudo em nós, e sabemos que Ele é o alfa e o ômega, e sabemos que Ele é o princípio e o fim, e sabemos que Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor, e sabemos que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, e sabemos que Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Sabe, quando nós sabemos que Ele é o Jeová Shalom, o Deus da paz, e sabemos que Ele é o nosso Pai. Ah, queridos, como isso é bom, entrar no descanso de Deus, entrar no descanso de Deus. Sabe, esses dias, eu não sei exatamente como faz, mas às vezes aparece no meu celular, não sei se no seu aparece ou não, algumas recordações. Isso aparece para todo mundo, aliás, ou não? Apareceu uma recordação, e eu estava com os meus filhos. Sabe aquele dia que você está meio aflito? Sabe aquele dia que você está meio assim? Eu sou o pastor que passa por isso às vezes. O irmão falou atribulado, é quase endemoniado dele. Mas sabe aquele dia que você está assim? Nesse dia parece que eu vi lá uma foto. Eu estava com os meus dois filhos, eu estava no sofá, com os dois assim, afagados em mim assim. E eu falei, puxa vida, que prazer. Os meus filhos nos braços. Parece que veio, a cena veio. E eu falei, puxa, essa é a melhor posição. É você experimentar ali o amor do filho nos seus braços. Que coisa tremenda. Talvez você que é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. E eu estava tão atribulado aquele dia, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Falou, você é meu filho, eu te quero nos meus braços. Irmãos, aquilo foi um refrigério. Todo peso, toda angústia, foi um refrigério, foi um bálsamo na minha alma. Nessa hora eu descansei. Falei, obrigado, Deus, por alertar de quando às vezes o mundo tenta nos paralisar. As notícias tentam nos paralisar. Mas quando nós estamos nos braços do Pai, não existe lugar melhor. Não existe prazer maior. Quantos estão compreendendo? Saber essa ceia do descanso. Talvez você esteja aflito por alguma questão.
não importa qual seja, mas hoje é uma ceia para você falar: Senhor, eu decido descansar. Eu decido descansar no meu ministério, no meu chamado. Eu decido descansar com a minha família. Eu decido descansar com os meus filhos. Eu decido descansar no meu casamento. Eu decido descansar com as minhas finanças. Eu decido descansar. Eu decido confiar no autor e consumador da fé, Cristo Jesus, que morreu por mim, sendo a expressão máxima do amor de Deus naquela cruz. Eu decido me perdoar, e decido liberar perdão, e entrar no teu descanso. Eu decido viver um tempo novo, não mais permeado de ansiedade, de angústia, mas permeado da tua presença e da tua fé. Sabe, hoje é o dia de você se fortalecer na sua fé, acordar amanhã declarando palavras de vida, deixar as críticas e as murmurações de lado, e decidir amar, amar o seu próximo. Ah, pastor, você fala que você não conhece meu cônjuge. Sabe, Deus não erra. São oportunidades para que você cresça. Até em coisas que talvez você ache: mas deu tudo errado. São oportunidades para que você aprenda com os erros e também com os acertos. Ah, pastor, mas o erro foi muito grande. Cometi um erro no meu casamento. Pois é. Procure observar como livramento, que talvez lá na frente você fazer coisa muito pior. O amor de Deus, ele é infinito para com você. E nós precisamos decidir viver os nossos melhores dias debaixo da presença daquele que nos escolheu. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Erga o seu cálice, faça uma oração assim comigo. Olha assim: Senhor Jesus, obrigado, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz do Calvário. O Senhor se fez maldito em meu lugar, para que hoje não haja nenhum peso, nenhuma condenação na minha vida. Hoje eu sei que eu sou amado e também fui perdoado. Obrigado, Jesus. Erga o pão. Olha assim: obrigado, Jesus, porque tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a palavra viva que me fortalece. Tu és o meu escudo, o meu esconderijo. Tu és o meu Pai que me guarda e me protege. Tu és o meu Pai que gera a vida do teu filho em mim. Obrigado, Jesus, porque hoje eu posso ser livre para te adorar. Obrigado, Jesus, porque hoje eu posso descansar nos teus braços, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, coma do pão, beba do cálice. Fale com o Senhor: remova de mim toda ansiedade, porque eu decido entrar no descanso do Senhor. Digno
digno de louvor, digno de louvor. Se você já tomou Santa Ceia, fique de pé, adore ao Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Declare! Ele é o Deus Todo-Poderoso. Digno de louvor. Adore-o. Digno de louvor. Ele é santo. Declare. Santo. Com toda a intensidade. É o Senhor Deus poderoso. Digno. Digno de louvor. Digno de louvor. Aleluia. Suas vozes. É o Senhor Deus poderoso. Declare. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. A última vez para encerrar, seja intenso. É o Senhor Deus poderoso. Digno. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor Jesus! Aleluia! Glorifique! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aleluia! Aleluia! Nós estamos encerrados, mas antes de encerrar, libere uma palavra de descanso na vida do seu irmão. Fala, entre no descanso. Aleluia.